negligenciam esses tipos de treinamentos e muitos negligenciam o POP, que é pior ainda, que é Isso onde acontecem os falou tudo. acidentes, É, né. E aí você faz a investigação do acidente, causa raiz, ausência do treinamento ausência ou do treinamento. treinamento inadequado. Então a capacitação daquele colaborador é essencial, primeiro, para que ele consiga executar as atividades dele com segurança e depois porque os resultados para a empresa eles virão também, de Sim. maneira associada. Mas a capacitação dele é primordial para a segurança pessoal e operacional, e isso ainda é falho. Pessoal, hoje o Dapcast tem o prazer de apresentar a Arlete Tigre. A Arlete Tigre, ela tem vasta experiência com gerência de manutenção e PPCM, tá? Especialistas em projetos e manutenção preditiva. A Arlete tem uma rede muito movimentada aí no LinkedIn e sempre está, né, falando, influenciando, né, a parte aí de gestão de ativos. Ela é, né, quem garante a implementação, usabilidade e satisfação dos clientes na Dynamox, atuando em projetos nacionais e internacionais como coordenadora de Customer Success em manutenção preditiva online. Então, tenho o prazer de anunciar mais um episódio do Upcast. Vamos lá! Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo Dap Engenharia e está conosco a Arlete Tigre da Dynamox. Fique à vontade para se apresentar, Arlete. Muito obrigada, Dario, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês da Dapcast, falarmos um pouco sobre gestão de manutenção, que é a minha área de atuação. Muito obrigada pelo convite, tenho certeza que será um papo muito bacana. Bom, nós que agradecemos, acho que vai ser um papo muito bacana. Eu acompanho o seu trabalho aí no LinkedIn, né, de um tempo já, tem muita experiência. Agradeço também ao Guillaume, né, que fez a interface aí. A gente já vinha falando, mas não tinha tempo, não conciliava a Sim. agenda, e ele facilitou pra gente aí. Bom, um abraço, obrigado aí pelo pessoal aqui. A gente sempre inicia o Dapcast aí falando um pouquinho da história, da jornada. Então vou te dar a oportunidade, conta um pouquinho para nós aí como que você virou protagonista na manutenção industrial. E depois eu vou comentar aqui, ó, gente, o Dapcast, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo e não fez a sua inscrição, está perdendo tempo, porque este é o melhor podcast da indústria, de assuntos voltados para as áreas da indústria. Então aqui tem engenharia, tem manutenção, tem produção, tem processo, todas as soluções que vocês veem aí de tecnologia, né, para facilitar o seu dia a dia, está aqui no Dapcast. Então, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe seu like. E aqui também o diferencial é que tem bastante mulheres que vêm aqui, como a Arlete, que são protagonistas aí, né, na engenharia, na manutenção. Isso é muito bacana. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Conto. Eu costumo dizer que eu fui inserida na manutenção. E quando eu falo inserida, é de fato inserida, porque eu trabalhava numa empresa de logística e lá dentro eu fui direcionada para a área de manutenção. Então eu era terceirizada, mas via a equipe de manutenção, preparando os materiais, preparando as ordens de manutenção, e aquilo foi me chamando a atenção. Um ano depois, a empresa me contratou, então eu passei a fazer parte do time de manutenção, entretanto, ali verificando se eles tinham EPI, se eles não tinham, mas como assistente mesmo. Aí depois eu passei a cuidar do orçamento CAPEX e OPEX, foi onde eu tive noção ali do o impacto das manutenções, dos custos das manutenções no que diz respeito ali à gestão de manutenção. Mais ou menos 2 anos depois, eu fui convidada a ser coordenadora de manutenção. Aí sim, eu vi que a realidade era Aí outra. passou pro tático e já ficou. Exatamente. E para mim foi um pouco difícil, porque eu dormi analista e acordei coordenadora. E éramos uma equipe muito técnica, conhecimento esse que eu não tinha na época. Sim, Então tu imagina, é mulher, sem o conhecimento, coordenando uma equipe só de não tem homens. um histórico, né, Não ali tem da parte histórico, técnica. exatamente. E era ferrovia. Então, o que que a nossa equipe fazia? Nós éramos responsáveis por todas as manutenções dos vagões e descarrilhos. Então,
qualquer lugar de São Paulo que tivesse um descarrilho, lá íamos nós. E Certo. eu não tinha aquele conhecimento necessário para fazer encarrilhamento, para verificar se precisaríamos ou não do guindaste ferroviário, se faríamos na mão, como nós costumávamos dizer. Então foi um período mais difícil, um período que eu tive que me adaptar, que eu tive que adquirir o conhecimento. Fiquei 5 anos como coordenadora de manutenção dessa equipe. Nessa empresa em questão eu fiquei quase 10 anos. Depois eu saí dessa empresa, foi onde eu comecei a conhecer a indústria. E aí eu conheci algumas pessoas, alguns escritores de livros que me ajudaram a adquirir mais conhecimento, conhecer o mundo industrial mesmo. Sim, sim. Fiz curso de técnica e mecânica, Olha porque aí. a minha formação era logística, porque eu trabalhava numa empresa de logística. Aí me formei em técnico mecânico, foi onde eu comecei a conhecer melhor, as nuances de fato da área industrial. Tive o privilégio de participar de uma parada de manutenção de uma empresa de fertilizantes. A parada não posso dizer que foi um sucesso, porque ela estava Qual a região? programada. Cubatão? Cubatão? Essa Cubatão. empresa a gente atende ela. Não foi um sucesso a parada de manutenção, porque ela Ah, estava prevista para 90 dias e ela durou em torno de 10 meses. estourou, estourou o prazo. Exatamente, estourou o prazo. Mas ali também eu consegui obter alguns aprendizados no que diz respeito ao planejamento, e sim, eu fazia parte da equipe de planejamento, embora a minha responsabilidade era cuidar de CAPEX e OPEX também. Controlar e calcular os custos da parada de manutenção. Sim, sim. Aí depois eu saí de lá, eu fui convidada para trabalhar na Dynamox, que é a empresa onde eu estou, e aí eu comecei a acompanhar os projetos dos nossos clientes. A empresa é focada no monitoramento online, através das variáveis de vibração, temperatura, dentre outros produtos que nós temos hoje. Foi onde eu conheci de fato outros segmentos que até então eu não conhecia. E aí conheci É um esse universo é um ali que você universo vai aprendendo um pouquinho diferente. cada dia, né? Exatamente. Aí eu conheci um pouco de mineração, conheci um pouco do agrícola também. Temos clientes na ferrovia, então isso me ajuda um pouco, porque é um segmento que eu já conheço um pouco melhor, mas foi muito bacana. E aí durante essa trajetória conheci algumas pessoas, conheci a Abraman, por Sim, sim, exemplo, sim. eu conheci, e fui convidada para ser coautora do livro Engrenagens Você Femininas. conhece o Mosquim? Conheço o Ele vai Mosquinha. estar aqui. Vai estar. É, ele Que tá no ótimo, agendamento para dezembro agora. que bacana, que bacana. É. Gosto demais do Ele Mosquinha. tá aqui em Campinas. Ele está É. Eu li o livro dele, Gerenciamento da Parada de Manutenção. Sim, sim. Aquele livro foi, assim, um divisor de águas para mim. Daí eu lembro que eu fiz um comentário no LinkedIn, que parecia que o autor estava ao meu lado conversando comigo. Se tu notar no livro dele, a segunda revisão, essa frase ele colocou, ele levou pra capa. Ah, que Ele bacana. levou pra capa. Show de E bola. sempre que eu o encontro na Abraman, troco bastante conhecimento com ele, na verdade eu recebo muito conhecimento dele, e é muito bacana conseguir trocar essa Sim. experiência com Tem ele. muita experiência. Ele comenta meus posts, e aí teve um comentário sobre backlog. E aí, Sim, aquela polêmica, tal, aí eu chamei ele, falei: "Cara, vamos fazer um episódio para falar de backlog, falar desses indicadores". que E aí, bacana. ele topou e vai estar programado aí, Ele tá na virá para agenda. falar de backlog, dos Isso, indicadores. dos indicadores, Bacana, exatamente. bacana. Você falando aí a sua história, né, e eu vejo, né, a resiliência que você teve, eh, basicamente todas que vieram aqui tiveram uma história, assim, sabe, que teve, barreiras a serem Sim, vencidas, né. A Thalita falou da parte de que ela trabalha na parte na Schuler, né, na parte de prensas, né. A Carol, que fez faculdade comigo também, né, que é engenheira também, trabalha na parte de monitoramento de frota, sabe. sim, Então eles têm na Geotab, né, que eles são uma super, potência nessa parte de gestão de frotas. Tem também a Eunice, também que fez faculdade comigo, então tem várias players que vieram aqui, a Paula, cara, e todas tiveram que, né, vencer. A Thalita comentou até na sala dela, quando ela fez engenharia, só tinha ela, né. sim. A Carol, acho que tinha ela e mais 2 na minha sala de engenharia mecatrônica. Somos poucas. Então tem poucas, mas as que ali tiveram resiliência, né, persistiram, né, e é que ver, cara, onde tá o gargalo. A hora que você falou assim: "Pô, eu não tinha o conhecimento técnico, né, mas eu tive que ir atrás", você fez técnico mecânica. Olha que bacana, a Eunice também fez engenharia e teve que ir para o Senai aos sábados, né. E tem outras, a Terezinha também que fez faculdade comigo, fez Senai também. Então eu vejo assim,
não que os homens também não façam, fazem, mas é cultural, né, é um processo cultural da turma. Mas as mulheres de querer ter aquele objetivo, ir atrás e vencer as barreiras, em um ambiente que ainda hoje, né, tem muita dominância masculina, cara, é muito bacana. Outro dia a gente tem esse canal aqui da Segredos da Manutenção, e uma moça colocou lá num comentário, não vou me recordar o nome dela, mas ela colocou assim: "Estou entrando na área de manutenção agora, e muitos homens, né. Você acredita que isso é um impedimento?" Uma coisa assim, né. Eu escrevi, fui bem sincero com ela, falei: "Ó, não tem tantas mulheres assim como eu gostaria, tá, mas tem sim já mulheres na manutenção, inclusive assiste o Dapcast que vai ter várias lá". E eu indiquei alguns setores que, assim, hoje tem bastante mulheres, né, farmacêutico, alimentício, Sim. tem muita O mulher na agrícola manutenção, também tem agrícola, tem bastante. muita mulher. E não só mulher, que nem você pegou a parte lá do planejamento e gestão, né, você Sim, pegou essa parte, mas tem muita gente no operacional, tem principalmente também. fármaco, tem muita gente no operacional, eletricista, mecânica, fazendo manutenção lá, isso é muito bacana, né, a gente vê uma evolução da área, né. Sim, sim. E hoje, se nós olharmos, por exemplo, eu entrei há quase 15 anos atrás, não tinha nem vestiário feminino. Tu deve se Exatamente. lembrar, não É. tinha, não existia vestiário feminino. E hoje nós vemos que a indústria ela está melhor preparada para receber a mulher também. Tá me e isso que é bacana, cara, isso que é bacana, porque eu acho que o setor de manutenção é multidisciplinar, né. Sim. Ele não tem só uma disciplina, tem mecânica, tem elétrica, tem instrumentação, cara, tem muita coisa. E assim, não é porque é mulher que não pode ser mecânica. Soldadora? Cara, tem soldadora. Eu acompanho no LinkedIn, eu sigo uma moça lá, cara, ela é soldadora, tem, nossa, um monte de certificado, solda pra caramba, e ainda tem canal no YouTube Tá ensinando. vendo? Ana, o último podcast que teve aqui que saiu, né? Porque aqui nós temos uma programação, foi da Samara. Pô, a Samara é programadora de CLP, cara. Olha, E ela é braba, mulher. Ela deve põe ter muito planta. conhecimento. Não, muito, ela põe planta pra rodar e, cara, ela tem muito conhecimento e também divulga isso no LinkedIn, tem um trabalho no Que digital. bom. Isso é muito legal, cara, muito legal. Mas então fica aqui meus parabéns a vocês, Obrigada. mulheres que estão aí na manutenção, na engenharia e na indústria como um todo, Sim. né. Não é um ambiente mais só dos homens não. Claro, dependendo de setor como você falou, ferroviário, mineração, tem uma predominância ainda por alguns motivos, né. Mas cara, com a evolução aí, isso aí tende a mudar, né. Sim, equalizar pelo menos. Equalizar, exatamente, equalizar. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre gestão da manutenção. A gente estava falando nos bastidores aqui, né, e já diziam, hoje mesmo eu citei o nome, não sei se você deve ouvir falar, mas o Vicente Falcone, Sim, cara, para mim é um dos maiores nomes de gestão, não só, não vou falar gestão da manutenção, mas gestão como um todo, né. sim. Ele é um grande. Gerenciamento pelas diretrizes. Exatamente, né, ele fala que não há como fazer gestão sem resultados, né, resultado é o principal. E o resultado é o principal, porque todo mundo gosta, é claro, quando o resultado é bom, mas porque é um parâmetro, né, que você não faz o PDCA sem checar, é ou não é? Então se você planeja, faz, depois você checa, e aí vem o mais importante, né, que é o agir ali, o plano de ação, isso é muito bacana, né. Quando você entrou nessa parte de manutenção, você estava na parte do planejamento, não é Sim, isso? sim. Ah, Eh, o que que você me diz hoje, né, por você ter essa experiência, o que que é um planejamento eficaz para um setor de manutenção? eu acredito que, na verdade, é uma junção de fatores, né. Eu preciso inclusive algumas pessoas tendem a pensar que o planejamento é o PPCM e só o PPCM. Sim, Mas se nós pararmos para analisar, não existe um planejamento sem a comunicação correta com a operação, sem a comunicação correta quem com os executa é a suprimentos. operação, né. Exatamente. Como que vai ser só o PPCM? Exatamente. Então eu acho que é uma junção de fatores, obviamente, no que diz respeito no que tange às responsabilidades de um planejador, ele precisa conhecer o equipamento, ele precisa exatamente saber o que se requer de determinada manutenção, quais são os recursos necessários para a execução daquela manutenção.
execução e, obviamente, passar para a programação. Mas ele tem que olhar o todo, ele não pode pensar somente no microprocesso dele, ele tem que olhar o todo. Então, como é que está os suprimentos? Como é que está a operação? Como que eu vou conseguir fazer com que essas, nuances em si, elas se conectem, para que possa ter resultado positivo? Porque senão vai ser aquela questão de planeja, 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 execução tá falha. É, Então e acho que é uma e quando junção. você vai chegar ao apontamento, né, não tem eu costumo pensar, assim, que tem que ter uma didática muito bacana, né, tem que fluir o processo, porque não adianta nada o cara fazer um puta de um planejamento e quando ele vai ver, zero execução, Exatamente. e aí ele se frustra, aí começa a apontar dedo, né, "Ah, foi você, Sim. né, você não fez", e aí não vai pra frente, né. E fica difícil para fazer a gestão da manutenção de uma maneira geral, porque se tem uma ordem ali de planejamento, se tem foi feito um planejamento e não foi executado, isso vai refletir em resultados, Sim, claro. automaticamente nos indicadores, né, que é o que nós estávamos comentando. Isso. O backlog vai chorar, né, Sim, com é o certeza. primeiro que vai gritar é o backlog. Sim. Então é necessário realmente que haja essa sinergia, porque senão, eh, algo na engrenagem não vai estar correto. É. Uma coisa que eu estava falando do Vicente Falcone, ele fala que não existe meta sem método, né, Sim, sem método. E aí na manutenção eu fico pensando assim, falo: "Cara, eu já trabalhei em 3 empresas, né, no setor de manutenção, quando era CLT, e o que eu vejo, às vezes falta um pouco de conhecimento, né, ele também cita no livro dele, né, de trazer conhecimento externo, como assistir aqui o Dacast, assistir os outros podcasts, tem mais sim. podcast de manutenção, não vou dar bola pra torcida aqui também, né, mas tem outros bons também, tá. E você tem que fazer benchmark, trazer essas informações, porque com conhecimento interno, às vezes você se limita. Fica limitado, você fica frustrado, não consegue sair daquilo, e aí você, começa a pensar assim: "É normal". Sim. Indicador medíocre não é normal, gente, não é Vira normal. paisagem, vira Exatamente, paisagem. exatamente, não é normal. E aí o pessoal fica tão frustrado que chega para trabalhar assim, ó, o pessoal da manutenção. Por quê? Porque o gerente, talvez ele não buscou fazer um benchmark, não buscou trazer pessoas boas para treinar essa equipe, e além de tudo, além dele não treinar, ele ainda fica espetando. Sim, "Ô, a gente não chega na meta", "Ô, eu chego lá no diretor industrial e fico ouvindo", "Ô, não sei o que tem". Que ele acaba com a equipe dele. Às vezes tem talentos bons ali, tem bons talentos. E quando ele entra num ambiente desse, né, nossa, a pessoa desmotiva. desmotiva na hora, porque o cara, além dele não levar treinamento, ainda fica cobrando. Cobrar como se o cara não tem um método? Sim, e às vezes, além da ausência do treinamento, ele também não explica para a equipe, por exemplo, quais são os impactos que as ações individuais terão no coletivo. No Então, por coletivo. exemplo, acho que ninguém nunca teve esse problema, né, de uma ordem de manutenção lá preenchida com horários fictícios. Será que ele explicou para o colaborador? Olha, a ordem de manutenção, você vai fechar essa ordem, você precisa colocar o horário real, porque isso vai impactar no indicador tal. E Sim, esse indicador tal me ajuda a tomar a decisão se eu vou manter as manutenções desse equipamento ou se eu já devo pensar no investimento. Então, será que aquele colaborador está ali? É só o robozinho? Só a execução? Ou será que ele entende realmente quais são os impactos das atividades dele nos indicadores e que esses indicadores terão contribuirão para uma tomada de decisão. Então sim. tem isso também, né. Então, o óbvio ele precisa ser dito, né? Exato. Até ele ser dito, né, não é óbvio ainda. Então, cara, se eu negligencio isso, se eu fico numa coisa: "Ah, não, minha equipe já sabe, minha equipe já sabe". Tem muito disso na manutenção, Sim, tem muito. "Não, ele já sabe. Pô, ele trabalhou em empresa XYZ". Só que aí é que tá, né, o gestor ele tem que entender que, assim, cara, ele tá aqui no seu time. Ele pode ter jogado no vamos comparar com o futebol, pode ter jogado no Corinthians, pode ter jogado no São Paulo, mas agora ele tá no seu time. Quem passa a diretriz pra ele agora é é, você. Quem passa qual que é o objetivo é você. Ah, você tem os indicadores lá, MTTR, MTBF, que são os mais comuns aí, né, disponibilidade. Tá, e qual que é o bom? Beleza, o bom é tanto. Tá, e como que a gente vai fazer pra chegar no bom? Ah, eu não sei. Aqui a gente trabalha só com emergencial, só apaga fogo. Opa, então espera aí, você não tem um método para chegar sim, num, né, você tá só olhando o MTTR, querendo contratar um cara,
Enterprise e coloca ele para apagar fogo, né? Não está trabalhando e preparando o solo ali para depois, né, a médio e Sim. longo prazo? E esse que você usou como exemplo, o MTTR, ele é um exemplo muito bom, porque ele vai medir o tempo em que a equipe está demorando para devolver o equipamento para Exatamente, operação. é. E se nós olharmos, às vezes a equipe está demorando sim, mas porque o equipamento não foi liberado, porque o material não saiu do Não almoxarifado. tem recurso. Não tem recursos. Então, às vezes não é a equipe de manutenção está Sim. demorando, e sim o processo está falhando. E o apoio, né? E o apoio. E o apoio. Então, por isso que é importante, né? E às vezes a equipe fica com medo do apontamento. E se eu colocar o horário real, vão dizer que a equipe de manutenção está demorando para devolver o ativo, para Sim. O restabelecer. improdutivo vai todo para manutenção, Exatamente. sendo que poderia ter pro PPCP, para Exato, para produção. produção. Tem um monte de coisa que Tem. influencia. E na hora que o gestor ele faz essa análise dos indicadores, quais são os motivos que estão fazendo com que a minha equipe demore para restabelecer o ativo, eu tenho insights, eu tenho informações que me ajudarão na tomada de decisão. Será que ele não tem que fazer uma melhoria no processo, junto a suprimentos? Será que ele não Sim. tem que fazer uma melhoria de processos junto à equipe de produção, de operação? Então, acho que esse é o objetivo de ter indicadores, é que eles nos ajudem para uma tomada de decisão mais Sim. assertiva, né? A palavra é essa mesmo. Eu ia falar, e ser assertivo, né? Tô não chovendo no molhado, mas ser assertivo no quesito do apontamento. Você sabe o que acontecia? Eu acredito, gente, que não acontece mais, mas se acontece aí na sua manutenção, é um caso crítico. Apontamento de queda de energia externa. Você sabe para quem que é improdutivo? Para Pra manutenção. A manutenção. E não é um fator que a manutenção consegue controlar. Não é interno, é externo. Como que eu vou, aqui no estado de São Paulo é CPFL, gente, na minha região aqui, tá? Como que eu vou ligar para a CPFL e falar, cara, você não pode porque você está ferrando meu improdutivo aqui, Sim. você está ferrando meu indicador, entendeu? Não tem ações. Se você tem um indicador, tá? Que você é meio que estoicismo, gente, é estoico. Se você não tem controle sobre as ações que impactam nesse indicador, como que ele pode ser um indicador da Exatamente. sua Não é sua performance? responsabilidade. Exato. Não mostra a sua performance, concorda? Exatamente. Então, a gente tem que olhar, e se é um indicador que mostra realmente a performance individual, como você falou, e do grupo, show. Então, Vamos trabalhar, vamos vamos trabalhar ter ação de ações. controle, não é? Exatamente. E aí sim, faz todo sentido a gente, né, se importar com que realmente eu tenho ações que vai mudar, né? Está no nosso controle, né? Até porque Exatamente. entra no que tu comentou. Se não está no nosso controle, a equipe começa a desmotivar, porque eu estou sendo penalizado com um indicador pelo qual nós não conseguimos traçar uma ação efetiva. Eu não Sim, consigo traçar uma ação corretiva sobre aquele problema. Então, impacta diretamente. exatamente. E eu acho que a gente, né, tá nesse assunto de gestão e falar do gestor, eu acho que o gestor ele tem que pôr na ponta do lápis as coisas que ele tem controle e que ele não tem. As que ele pode ser que ele não tenha ainda, porque ele não tem um método, certo? Então ele não pode negligenciar isso também, né? Isso aqui eu não sei como fazer, então jogo pra lá. Pô, o diretor vai chegar nele e falar: amigão, te contratei pra você mudar isso aqui, Exatamente. não? Então ele tem que ver o que realmente ele consegue, né, estar no controle. Se ele não tem, ele tem que ver, é uma condição externa? Sim, então acabou. Não tem o que você fazer, você tem que provar por A mais B que você não tem o que você fazer. Exatamente. Se é uma condição interna que você não tem o conhecimento, você tem que fazer o quê? Buscar esse Buscar esse conhecimento. É ou não conhecimento. é? Buscar treinamento, buscar trazer até o treinamento para o gestor, para ele se preparar Sim, como a gestor. capacitação, exato. É ou não é? E aí depois treinar o operacional, treinar os planejadores. Você falou da Abraman aqui, a gente faz, tem a Abraplan também, a gente Sim, faz treinamento com eles de planejadores que aqui. bacana. Porque assim, cara, é, eu vi um post hoje, não vou me lembrar de quem também, que tá escrito lá: existe dois tipos de líder, né? O líder que cobra e não faz nada, e o líder que treina e depois cobra, né? A Sim. cobrança, ela é boa. E existe, tá, gente? Não E vou ficar sempre aqui. existirá. Não vou ficar aqui falando pra vocês que não vai ter cobrança. Isso até eu sou cobrado, gente. Eu, Arlete, todos nós somos por resultados. Sim. Só que a gente tem que olhar, tá bom, o resultado tem que ser tangível, tem que ser uma coisa que você tem um método. Pode ser que aquele resultado você não, naquele mês você não consiga, mas no próximo você vai tentar de Você tem que ser novo. smart, eu li no quadro. É, tem que Tem que ser ser smart, smart. exatamente. E aí, o que que eu faço sempre com o meu time aqui, né? Eu faço treinamento.
né, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, até sexta. Eu dividi por setores, né, setores estratégicos, e aí vai de encontro com aquilo que você falou. Tem os indicadores individuais ou departamentais e tem aquele que é o global, né, Sim, que é o KPI lá, que é o indicador chave de performance do setor, por exemplo. No nosso comercial, é o quê? É vendas. O KPI importante ali é vendas. Só que até chegar na venda, tem muita tem coisa. todo um trabalho É que que vai nem a sustentar. manutenção, né? Exato. Até chegar na venda aqui, eu tenho que ter oportunidade, depois da oportunidade eu tenho que orçar, depois de orçar eu tenho relacionamento, e tenho negociação, e tem um monte de coisa. E na manutenção não deixa de ser diferente, né? Quando você tem MTBF, MTTR, e aí depois disponibilidade, cara, é tudo um conjunto. Sim. Só que eu acho que o gestor ele tem que prestar atenção e falar assim, pô, como é que eu vou traduzir isso? Como é que eu vou chegar para o meu operacional e falar assim, ó, sabe essa parte que você está fazendo, de você executa a OS, você vai lá no sistema, vê a sua ordem de manutenção, a sua ordem de serviço, e você executa e você faz o apontamento? Você tem que apontar, como você falou, ó, hora de início e hora fim. Não você ficar engordando para falar que você está trabalhando. Eu sei que você está trabalhando. Eu quero ver o apontamento da OS. Exatamente. E tem muito, né, eu quando coordenadora de equipe de manutenção, de execução, tinha essas ordens de manutenção fechadas e você via, não, a pessoa não levou aquele tempo, né, determinadas manutenções que você sabe que demora ali no mínimo 1h30, apontamento de 30 minutos. Então acaba mascarando, acaba fazendo com que nós não tenhamos a oportunidade de fato identificar, caso tenhamos um problema ali de processo que seja, mas seria Sim. uma oportunidade de melhoria. Então é um pouco complicado quando existe mascaramento. Mas você acha, eu acho que, eu acho não, eu já vi acontecer isso, é muito perto das auditorias. Sim, Perto da auditoria de ISO, perto, cara, aí você vai no backlog, tem aquele monte, aí o pessoal sim, tudo atrasado, aí o que os caras fazem? Começa a dar baixa. Aí um serviço que você levaria 3 horas, o cara aponta para dar a carga horária dele de 8 horas, sim, ele sim, distribui ali, faz aquele monte de exatamente, apontamento, né. exatamente. E aí o planejador ou quem está fazendo gerindo aqueles resultados ali, cara, a hora que ele vai ver, Ele fica sem é tudo embasamento, falho, né. exato. E é ruim porque quando você senta, por exemplo, para fazer um orçamento, você vai fazer pensar num CAPEX, por exemplo, dependendo do que dos apontamentos que estão ali, aponta um histórico bom. Então você não vai se preocupar em fazer um planejamento de um projeto futuro, porque os números e apontamentos estão mostrando uma outra realidade. E esse é Sim, um grande problema que nós temos também, né. sim. Assunto bom, você falou de CAPEX e OPEX aí, né, o MRO e tudo mais. O que que você acha, assim, na manutenção que são boas práticas, né? É porque, assim, tem muita empresa que ela não tem essa separação ainda, tá? Isso é fato. Como você acompanha diversos setores, a DAP também, a gente acompanha. E, assim, eu fiz até um vídeo no Segredo da Manutenção explicando o que é CAPEX, o que é OPEX, né? Mas eu acho que para algumas manutenções o pessoal não sabe separar ainda. O que que você acha que seria uma separação, assim, de OPEX e de CAPEX? Então, quando nós falamos em OPEX, normalmente nós estamos falando ali de custos para manter o ativo. Então, eu estou falando, por exemplo, do custo do colaborador, do Sim, custo de equipamentos para manutenção, ferramentas, salário de colaborador, treinamento do colaborador, tudo o que eu preciso para manter o ativo funcionando. A partir do momento que eu penso, por exemplo, num retrofit, penso numa modernização ou equipamento novo, é um CAPEX, porque vai envolver um projeto de comissionamento, perdão, projeto, desenho, comissionamento, acompanhamento. E aí, isso tudo é um CAPEX, né? A partir do momento que ele entrou em operação, opa, aí é com a manutenção. sim, Então sim. seria o OPEX. Legal, legal. E o ponto é justamente isso mesmo, né? Como o gerente vai aproveitar essas 2 verbas ou essa, Sim. né, esse financeiro da manutenção da melhor forma, né? E a parada em si, que você acha? É CAPEX ou OPEX?
Eu diria que depende. Polêmica. É polêmica, é Polêmica no polêmica. ar. Eu diria que depende. Por exemplo, essa parada que eu participei, grande parte dela, acho que 85% era CAPEX. Ah, sim. Né, porque era necessário modernizar alguns equipamentos e tudo já estava previsto em projeto. Então tinha lá o projeto de modernização, todo o ciclo de vida do projeto foi respeitado. E algumas coisas foram de fato adquiridas em CAPEX, são lá o Ah, parafuso, aqueles insumos é a mais. manobra, né? É a Exatamente, manobra da manutenção. exatamente. Mas por via de regra, ele é considerado como um CAPEX, né? Sim, 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 exatamente. Eu, Senão o mosquinho me mata. Tá no é, livro. porque não, isso é uma opinião minha, né? Eu sempre passo assim, né? De uma forma didática para o pessoal, eu falo CAPEX é quando você tem um investimento que vai ter um retorno do investimento. Exato. Um retorno do investimento. OPEX, ou MRO, ou, né, é para manter o ativo e ele vem como despesa, como custo, e não Exatamente. vai ter um retorno do investimento em si, né? Exato. Você gasta por depreciação, por causa do tempo, porque você está utilizando o seu carro, por exemplo, né? Exatamente. Você está utilizando o seu carro, então você gasta com manutenção. Agora, se você vai fazer que nem o pessoal novo aí que vai turbinar, e vai isso, vai aquilo, ele coloca um CAPEX, né? Ele coloca o turbo, Sim, só sim. que isso vai valorizar o carro, né? Ele vai vender, ele vai ter um retorno maior Sobre sobre o aquilo. investimento. Exato. Então, na manutenção ou na produção, né? Eu levo essa ideia, né? Quando vai fazer uma aquisição ou um investimento, ele tem que ser um retorno. Agora, Exatamente. se é uma despesa, não tem, né? Você Sim. tá Já é um custo. é um custo, você está mantendo. Exato. E muitas vezes, só que assim, tem aquela. Nós estamos numa época aqui, né? A gente está filmando aqui em novembro, mas tem aquelas coisas da manutenção também, né? A verba CAPEX parada, a verba MRO já foi, Sim. né? Porque geralmente as empresas elas fazem gestão mensal, né? De custo e despesa mensal. Sim. O CAPEX anual, Sim. né? E aí chega dezembro e fala: não, não posso voltar esse dinheiro, não. Exatamente. Aí eles vão atrás do investimento. Exatamente. Tem sim. A questão ali do OPEX, que você acaba mensalmente, trimestralmente, inclusive fazendo forecast, né? Isso, E de exatamente. fato o CAPEX é um controle anual. E aí, quando você chega no final do ano, você tem que justificar o porquê que você não gastou. Se você Exatamente. estourou, você tem que explicar também. Mas Também, se também. você não gastou. Porque você falou que tinha um projeto e não executou. E aí? É porque, né? Então, exatamente. Às vezes eu entendo também o gestor, né, cara? O gestor ele fica entre a cruz e a espada, né? Mas no geral, não é só, né? Não, a gente tem alegrias também, não é só tristeza, né? Mas quando você consegue, o que eu acho mais bacana, né? Eu até compartilhar uma coisa com vocês, eu tive já a oportunidade de parar com a empresa, né? E voltar para o mundo, assim, eu ia ser uma sócio, um modelo assim, sabe? Não ia ser CLT, mas eu tive a oportunidade e eu só não fui. A oportunidade era melhor financeiramente. Eu só não fui porque eu sou apaixonado por liderar times, cara, e ter performance. Eu Legal. gosto muito quando eu vejo ali os indicadores. A gente tá no mês 10, né? 11. 11, no mês 11. E vendas tá acima da média. Olha que bom. Acima da média, Isso é da meta. performance. Acima da meta. O faturamento não tá ainda, mas vai chegar. Até no final do ano a gente pretende chegar. Mas por quê? Porque o meu aqui é assim, não. Eu vendo, não quer dizer que eu vá faturar. Sim. Porque é projeto, então ele vai para um backlog, para um acúmulo, e aí depois desse acúmulo vai descendo e eu vou executando e faturando, né? Sim. Mas só de ter esse sinal, cara, já é muito bom. Muito Sim. bom. Eu acho que a equipe entendeu qual é o propósito, está motivada e engajada, né, na busca do Exatamente. resultado. E assim, treinamento. Treinamento é tudo, tá? Treinamento eu acho que assim, para setor de manutenção também, eu acho que as pessoas. E não quando eu falo treinamento, as pessoas pensam assim, não, mas eu não tenho verba disponível, mas eu não tenho budget disponível para isso, a diretoria não disponibilizou, tal. Beleza, cara, tem treinamentos que dá para fazer internamente com o Tem. próprio gestor, chamando a equipe, compartilhando a experiência. Tem muito gestor que ele tem tanta experiência no operacional e ele, quando ele passa para o tático, ele não compartilha isso. Ele quer só ficar, né, ali na parte de gestão
E não passa isso, E ele cara. poderia ajudar a alavancar a equipe dele, né. Exatamente. Cara, se ele pega, sei lá, meia hora, 1 hora do dia ali, uma vez por semana, 2 vezes, que for, coloca uma cadência, né, uma rotina. Chama a galera, fala: "Ó, hoje o assunto é mecânica. Cara, vamos nossos equipamentos X, Y, Z. Quais as maiores falhas que nós temos aqui nos últimos 6 meses? Ah, é essa. Tá, qual foi, né, vamos falar de corretiva, qual foi as soluções adotadas? Ah, foi essa. Tá, beleza. E qual o menor tempo que a gente, gastou? Ah, foi esse aqui no turno. E quem foi o cara? Foi tal. Vem aqui, compartilha com a gente, o que que você Como fez?" exato. Né ou não é? E faz total sentido, e é o que você falou até no começo do podcast, tem muito material gratuito. Tem Tem muita muito material coisa, que você cara, pode muita colocar a sua coisa. equipe numa sala, você conseguirá ajudá-los a se capacitarem. Sim, E falando de treinamento, né, por exemplo, negligenciam esses tipos de treinamentos e muitos negligenciam o POP, que é pior ainda, que é isso onde acontecem os falou tudo. acidentes, É, né. E aí você faz a investigação do acidente e causa raiz, ausência do treinamento ausência ou do treinamento. treinamento inadequado. Então a capacitação daquele colaborador é essencial, primeiro para que ele consiga executar as atividades dele com segurança e depois porque os resultados para a empresa eles virão também, de Sim, maneira associada. Mas a capacitação dele é primordial para a segurança pessoal e operacional, e isso ainda é falho. eu acho que a sabotagem ainda é o querer resultado a curto prazo, Sim, né. Você falou do POP. Gente, POP é o procedimento operacional padrão. Pra tudo tem isso, pra tudo, tá. Tem para o cara até da do jardim tem, tá. Pra tudo tem. Mas pra manutenção é primordial. Por quê? E aí, por que que muitas empresas não têm? Porque o cara já tem formação técnica ou algo do tipo, né, e eles se autossabotam, falam: "Não, não preciso", exato. é ou não é? Só que se vai ter uma atividade, que a gente chama aqui na DAP que é crítica, né, com trabalho com eletricidade, Em em altura, altura, içamento, trabalho a quente, confinamento. confinado. Então se tem essas criticidades, vamos dizer assim, tem que ter um POP, tem que ter os procedimentos, tem que ter, o plano de contingência, Sim. é ou não é? O próprio bloqueio. O Quantas bloqueio, o pessoas loto, ainda negligenciam o bloqueio? exatamente, exatamente. E assim, quando a gente fala de procedimento de loto, às vezes a gente faz adequação NR12 e vai falar do loto. Parece que a gente tá falando de um extraterrestre. É, o pessoal fica tudo assim: "Loto?". Aí a gente, né, dá uma melhorada, fala assim: "Ó, o bloqueio de fontes de energias". "Ah, não, mas a gente fazia isso faz muito tempo, agora não precisa mais". "Pô, não precisa A mais por NR quê?". mudou? "Ah, não, todo mundo já sabe". "Todo mundo já sabe?". Eu fico assustado, assim, às vezes, cara, E tem porque estatísticas que mostram quantos acidentes aconteceram por falta de bloqueio, né, sim, sim. pela ausência do bloqueio. É, então, e às vezes o cara fica perdido, né, fica um jogo de empurra-empurra assim, ó. Gestor da manutenção joga para segurança do trabalho, segurança do trabalho joga para manutenção. Se tem uma Sim, engenharia no meio então, aí fica os 3 ali, ó, né, aquela exatamente. batata quente. "Tá comigo, ah, toca você", então, eu acho que assim, é muito simples hoje um procedimento de loto, né, o cara faz um treinamentinho, né, faz lá a caixinha com os cadeados, lá Coloca a lá. tag, tudo certinho. Coloca lá, ensina os caras, ó, põe por cores, né? Vermelho eletricista, azul mecânico, amarelo do operador e assim por diante, né? E tem gente que deixa o tal do jeitinho brasileiro é muito comum, né. "Não, foi o fulano que colocou, mas eu posso tirar". Não pode, Não não pode, não pode. pode, cara. A gente já ficou, acho que 3 dias com a máquina parada, porque tinha um cara que, eu não lembro se ele foi para um outro projeto e ele perdeu o acesso. Vou falar o nome até, Iara, né, lá o procedimento é bem crítico, e ele não podia entrar lá. Só que também a gente não podia pegar a chave dele E e lá, e tirar o desbloquear. bloqueio, Teve que esperar regularizar a documentação dele, para ele entrar de novo, para ele desbloquear. desbloquear. Olha só. Então, gente, mas aí que o que acontece? Se você pega empresas como a Yara, empresas que seguem os procedimentos à risca, cara, o índice de acidente é Exatamente. muito baixo, Porque a conscientização do colaborador também é muito alta, né. muito alta, muito Eu alta. lembro, por exemplo, como eu falei, eu venho da ferrovia, então eu vi acidentes, muito ruins, né. Todo acidente é ruim, né, me retifico. Mas, por exemplo, eu vi colaborador tirando o bloqueio da guilhotina.
Ele Nossa, colocou a mão, no que ele colocou a mão, lá se foram os dedos. nossa. Então, e são acidentes que não deveriam ocorrer. A pessoa sabe, ele é bloqueado, tem uma NR12, 12, tem isso. lá toda a proteção, mas a pessoa conseguiu um jeitinho para burlar a NR12. E a consequência foi grande para ele. Então, assim, quando nós estamos falando de acidentes, de bloqueio, por exemplo, é fundamental. É fundamental que a pessoa tenha conscientização e as empresas que entenderam isso, que investem na capacitação de segurança, têm melhores resultados, que é o que tu falou. Com certeza. E tem uma coisa que você tocou num ponto, esse jeitinho brasileiro. Toda vez, não é por nada, gente, não, eu não gosto desse jeitinho brasileiro, tá? Eu não gosto. O brasileiro, ele é versátil, ele é um cara bom tecnicamente, mas a sabotagem do jeitinho brasileiro, ela é complicada. Jeitinho brasileiro é um jeito bonito de falar da gambiarra, tá? Pra mim é assim. E aí, ó, eu tive uma experiência, entrei numa fábrica, uma empresa que tinha máquinas, né, alemãs, e quem vinha fazer o comissionamento startup eram os alemães. Tinha um botão, na época, eu não me lembro se era um botão de emergência, eles tinham dois sistemas de parada, um era a parada suave, né, e outro era a parada de emergência. Mas esse botão em questão era preto, né, era preto. E no transporte, na parte de movimentação de máquina, quebrou esse botão, né. Não tinha desse tipo de botão aqui no Brasil, né, porque o nosso padrão é vermelho, Vermelho. vermelho. E aí o pessoal queria colocar esse botão, vermelho, né. Aí o alemão lá que estava responsável pelo comissionamento falou: "Não, eu não posso, só se você ligar para o meu chefe". Aí o diretor da fábrica foi, ligou para o chefe dele na Alemanha: "Ó, tá assim, assim, assim". Ele falou: "Deixa eu falar com ele". Aí conversou com ele lá, aí voltou o telefone e falou: "Não, ele não pode". Falou: "Mas por que não pode, pô? É só um botão". "Não, não é só um botão. Eu vou fazer o startup, eu vou ensinar o seu operador, eu vou fazer um procedimento operacional, não é só um botão". Aí, bom, resumindo, deram um jeito lá de vir esse botão via FedEx rápido lá e trocou esse botão. Isso aí acho que era 2003, 2004, não me lembro. Hoje, né, já deve ter, evoluído essas, não a norma, porque a norma É continua a a mesma, mesma. mas deve ter disponibilidade de recursos uma maior aqui no Brasil. Mas aí que tá, né, o pessoal fala: "Ah, mas os caras são rígidos". Tá, eles têm procedimento, eles têm padrão, eles não podem descumprir, Sim, né. Senão você faz uma coisa para sabotar, então é o jeitinho brasileiro. exatamente. E o jeitinho brasileiro tá em tudo. Não tá só na indústria, na manutenção, e tal. Ele tá nas leis, ele tá na política, ele tá em tudo, ele tá impregnado. A partir do momento que a gente, começar, tirar um pouquinho desse não precisa ser tão rígido, né, mas vamos dosar um pouco esse jeitinho brasileiro aí, porque é Tem complicado. gente que usa demasiadamente, Exatamente. Usa demais. Tudo em excesso faz mal. faz mal. Bom, essa parte dos indicadores que a gente falou, eh, a gente mapeia indicadores para criar plano de ação, né. O que você acha, né, o que na sua opinião que seria uma boa gestão incluindo tudo? Vamos escolhe um indicador e falar, possíveis ações, né, para a gente trabalhar isso. Uma das possíveis ações hoje é o que você trabalha, Sim, sim. né. Eu penso, por exemplo, vamos falar do MTBF, tempo Certo. médio ali entre falhas. Se eu vejo que o meu MTBF está muito curto, tem algo que eu preciso investigar. Será que eu estou investigando ou eu só estou falando a máquina está quebrando com mais frequência? A partir Tá. do momento que eu identifico ali, bom, a máquina está quebrando com uma frequência muito maior do que eu imaginava, né? O MTBF dela está muito alto. Que acontece? Será que a minha periodicidade de plano de manutenção está correta? Será que todas as estratégias que eu coloquei ali para o plano de manutenção são condizentes com a criticidade daquele ativo? Se são condizentes, a periodicidade que elas estão sendo executadas estão corretas? O profissional que está fazendo a manutenção, ele está executando o procedimento conforme POP? A periodicidade de lubrificação, por exemplo. Tem empresas que infelizmente ainda não têm um plano de lubrificação dentro do plano de manutenção. Será que Tá. neste caso, existe uma falha de um processo de lubrificação que pode ser verificado ali? A partir do momento que eu olho os modos de falha do ativo, que eu consigo verificar se a criticidade dele está condizente, se o período está condizente, periodicidade das manutenções, das intervenções, elas estão condizentes, eu consigo tomar uma decisão melhor.
Será que eu preciso trocar a estratégia? Será que para aquele ativo, por exemplo, criticidade A, eu não tenho que colocar um monitoramento online? Que é hoje o que a Dynamox entrega para o mercado, Sim, né. sim. Nós fazemos um monitoramento online através das variáveis de vibração, por exemplo. Eu consigo identificar, fazer o monitoramento da performance daquele ativo, para verificar se ele está atendendo a uma falha funcional. Se ele está apresentando uma falha funcional, em algum momento ele vai chegar numa falha funcional, né. Sim, sim, Então, o que que eu posso fazer antes para prever? Então eu acredito que, assim, o indicador ele tem que estar ali, só que ele precisa me dizer algo. E sim. ele está me dizendo, a partir do momento que ele está me dizendo, eu preciso tomar ações para reverter a situação, para traçar uma estratégia diferente, analisar todo o meu processo e, de fato, ter uma tomada de decisão mais assertiva. Bacana. Gente, só para quem não é da área da manutenção, MTBF, ele é o tempo médio entre falhas. Então, se eu tenho uma falha aqui e uma falha aqui, eu tenho um MTBF X. Se ele é duas vezes isso, né? Se for mais longa, e quanto maior o MTBF, melhor, né? Isso. Porque quanto menor, quer dizer que eu tenho um ponto crítico no meu, né, na minha gestão de ativos. E a É, disponibilidade está super comprometida, né, por exatamente, ele ele. vai super de encontro com a disponibilidade de máquina, né? E medir indicadores, eu acho que assim, né, na minha opinião, ter indicadores simples e saber interpretá-los é de suma importância. Não precisa ter um monte, mas tenha pouco, mas esse pouco que te diz alguma coisa, Sim, né? Te diz, o como está, né, o as is ali, e aí você traça, né, o to do e o to be ali como você quer que seja e tudo mais. Mas o ponto importante é implementar indicadores simples e eficazes, né. O sentido de falar eficaz, gente, não quer dizer que você vai estar o melhor quando você vai começar a monitorar, não é isso, né. É assertivo, né. Esse é um exatamente. dado real, porque aí sim você vai conseguir implementar ações como monitoramento A tomada online, de como decisão fica mais realista, baseada em dados, baseado na performance do ativo, monitoramento da condição do ativo, né. sim, sim. E você vai ter quando você começa a monitorar os indicadores, você vai ter, como que eu vou dizer? Álibi, vamos dizer, se é, né, a palavra, para falar com o seu diretor, né, para falar Exato. com: "Cara, ó, eu tenho uma proposta aqui de monitoramento online da Dynamox que é esse tal, tal, tal. Ah, mas é muito caro". Não, vamos fazer um piloto num equipamento crítico e vamos medir, né? Vamos medir aí um prazo de 6 meses e aí depois a gente replica, Sim, porque em 6 meses a gente vai ver o quanto que a gente ganha, né? Quanto que é o retorno e quanto que eu consigo replicar isso para os outros ativos. E depois você faz para o outro ano um plano de investimento. sim. É ou não é? E você consegue, comparar, né, o custo da corretiva com o custo de uma manutenção planejada baseada no monitoramento online. Sim, Então, quando você compara esses 2 custos, você percebe o quanto faz sentido ter um monitoramento online, você vai conseguir ter ações mais planejadas, mais organizadas, não tem a parada, repentina da produção, você sim. vai conseguir alinhar com a equipe de planejamento e programação, Confiabilidade, né? confiabilidade, a disponibilidade do ativo. Então, é uma série de fatores que fazem com que a tomada de decisão ela fique melhor também, mais assertiva. Sim, e no sentido de tecnologia, e falar assim, poxa, tem muito aconteceu isso na era da automação, né, eu peguei um pouquinho, e tá acontecendo agora da indústria 4.0, porque a indústria 4.0 no Brasil tá atrasada, mas, né, tá acontecendo. O pessoal fica muito com aquela coisa: "Puta, preciso trazer a indústria 4.0, porque a minha empresa não tem indústria 4.0". Calma gente, calma. Tem que trazer, tem que fazer sentido para o modelo de negócio. Não adianta trazer por trazer. Eu, minha humilde opinião, acho que o setor que recebe melhor soluções de indústria 4.0 e traz retorno tangível é a manutenção e é a manutenção preditiva. Sim. Por quê? Porque, cara, são passos. Você começa a monitorar, depois você define ações, é ou não é? Exato. E o que você falou faz total sentido, porque, por exemplo, tá na moda a indústria 4.0. Sim, "Ah, eu vou colocar a indústria 4.0 vou aplicar a indústria 4.0 na minha fábrica". Mas você olha, assim, a pessoa não tem nenhum plano de manutenção, não tem. não tem nem todos os ativos Tem cadastrados. máquina que não tem nem CLP Pois é, para não, coleta de dados. em como que vai implantar, né, por exemplo, você não sabe a criticidade dos seus ativos, você não tem Sim. estratégias de manutenção para os ativos de acordo com a sua criticidade, você não tem histórico, como que você vai
já passar por uma feijoada sem antes ter o básico. Então você precisa ter o básico bem feito, para que Sim, você consiga, obviamente, ter um monitoramento mais assertivo, você consiga avaliar a performance do ativo. Porque do contrário, aqueles dados eles entrarão, mas você não vai conseguir ter uma tomada de decisão assertiva por falta do processo de maturidade, né, de sim. comissionamento. E a nível de diretoria, gente, de estratégico, né? Pirâmide falar estratégico, tático e operacional. A nível de estratégico, investimento tem que ter ROI, tem que ter retorno, O tá? retorno Se você está pensando em colocar a indústria 4.0, é um investimento. Então, se tem uma máquina aí na sua empresa que você está pensando, poxa, eu preciso modernizar, eu preciso isso, aquilo, preciso. Talvez o seu diretor ele está pensando mais em manter ela funcionando por mais tempo e aumentar a disponibilidade, aumentar o tempo produzindo, do que trocar de equipamento. Se ele está pensando nisso, tu vai ter que ter uma garantia, tem que ter uma sim, confiabilidade, não tem? Como que eu aumento isso? Aumentando o meu monitoramento e as minhas estratégias exatamente. de gestão de ativos. Exatamente. E nós temos cases até no próprio site da Dynamox, né, quem tiver curiosidade de dar uma olhada, tem muitos cases lá que mostram justamente o retorno do investimento. Isso é E bacana. faz a diferença muito grande, né. Sem contar ao quesito segurança também, o monitoramento online ele contribui diretamente para a questão de segurança do Sim, colaborador. O colaborador ele fica menos tempo exposto ao risco. Dependendo do equipamento, por exemplo, você vai fazer uma coleta de vibração lá em cima, então, a segurança dele é comprometida. O monitoramento online não. A frequência de dados também chegando para o analista é maior, você tem intervalos menores de coleta, você consegue, de fato, acompanhar a performance. Eu acho que esse é um dos objetivos do monitoramento online. Você sim, ter sim. capacidade, ter, condições de acompanhar a performance do ativo. Um ponto que você falou de segurança e ele é crucial. E para você que é gestor de manutenção aí, trabalha com segurança do trabalho e tudo mais, tá enfrentando algumas coisas de NR12. NR12 é uma lei. Então, gente, não tem muito o que discutir, tá? Nós fazemos aqui a adequação NR12 e nós sabemos como que é, né? Processo de fiscalização e tudo mais é chato. E a gente faz um alerta, né, para que as pessoas se adequem antes, né? E o ponto chave é que o gestor de manutenção, ele pode até querer negligenciar, e falar: "Ah, eu não tenho nada a ver com a NR12 e tal, tal, isso aí é segurança do trabalho". Uma das medidas administrativas da NR12 e da ISO 45001 é o histórico de manutenção preventiva. Por que o histórico de manutenção preventiva? Porque um equipamento que você tem uma boa gestão de ativos, ele é muito mais seguro. Exatamente. Então, isso não sou eu que estou falando, gente. É norma nacional, que é a NR12, e internacional, que é a ISO 45001. Então, Sim. quando você cuida do seu ativo, né? Quando você presta um bom trabalho de manutenção, quer dizer que ele é mais seguro. Isso está na norma, entendeu? E além dessas normas, se ele está mais seguro, se ele nós estamos cuidando bem dele, ele vai gerar valor. Com ISO certeza. 55.000. Com certeza. É isso aí mesmo. Exato. E assim, eh, todo ativo ele vai ter depreciação, ele vai ter, né? Quando a gente leva a adequação, a gente fala que a gente combate um pouco dessa depreciação. Então, quando a gente está levando a NR12, não é só a segurança, é a valorização do ativo Sim, também. Porque o pessoal, mas como eu vou valorizar um equipamento lá que está velho, tal, tal, tá. Beleza. Primeiro, a medida administrativa que é o histórico de manutenção. Então, você tem que estar fazendo manutenção no seu ativo. Beleza. Outro, eu levo proteções novas, CLP, de segurança, todo aquele hardware que, né, tem máquinas, por exemplo, grandes grupos como Dexco mesmo, cara, a gente fez, não sei se vocês passaram aqui embaixo, vocês viram um CCM grande ali ou vocês passaram por dentro da Recanto? não vi. Tá, lá na parte elétrica, tem um baita de um CCM enorme lá que a gente tá fazendo, e aquilo vai para um retrofit de máquina, mas já vai para, né, para parte de NR12 também. Então, cara, um investimento ali, ó, por baixo, 500.000 um investimento ali que está sendo feito. E isso vai ser instalado no ativo. Sim, Cara, além de trazer a segurança, melhora a estética, engaja colaborador, porque quem não quer trabalhar numa máquina mais segura? sim, Eu quero correr o risco o dia todo, trabalhar num ambiente que eu posso ficar sem os dedos, sem. exatamente. É ou não é? E garante que as pessoas estejam dentro da lei. Isso é um ponto importante, porque as pessoas veem como MRL, como custo.
E, na verdade, a NR12 sempre sai do CAPEX. É, investimento, Sempre sai do modernização de CAPEX, do equipamento. investimento. Se ela é CAPEX na sua empresa, como que eu posso falar que ela é custo? Exato, é Concorda? investimento. É um investimento. Tem que trazer um retorno. O retorno é o quê? O retorno é segurança, o retorno é cumprir alguns critérios de medida administrativa que vai mostrar que o meu equipamento está sendo feito manutenção e tudo mais. É ou não é? Sim, E quando o gestor ele começa a negligenciar esse tipo de coisa, é a mesma coisa que a gente estava falando dos indicadores, né? Fica tão comum um indicador ruim que ele fala: ah, isso aí sempre foi assim mesmo. Vou fazer o quê? e vira paisagem, né. É, E se nós olharmos pela ótica de que o líder, o gestor, seja ele coordenador, supervisor, gerente, ele é o espelho da equipe, exatamente, é o reflexo, a né? equipe tende a também ter o mesmo desleixo, ter o mesmo conceito de que pode ser feito de qualquer forma. Quem vai sofrer é o equipamento. Os equipamentos choram, né, como nós falamos. É, eu vi um vídeo ontem de vendas, né? Eu vejo muito vídeo de vendas e gestão, porque é o modelo do negócio aqui. Aí tava assim, o cara, uma caixinha de pergunta, né? Se o meu vendedor não está vendendo e aceita esse resultado, o que eu faço? Aí o cara, o especialista, respondeu: manda o líder embora. Aí, pô, manda o líder embora. Sim, porque ele é o reflexo. Se todos os Sim, seus vendedores estão com resultado medíocre e tá tudo bem, tem coisa errada, não é com é eles, a gestão. é a gestão. E a manutenção, quando o diretor industrial, vamos falar assim, você já deve ter passado por isso, eu passei também, trocou a diretoria, vem vindo, né? Aí eu falo, quando troca a diretoria, vem vindo e troca todo mundo. Não é que troca todo mundo, é que o cara entrou lá no estratégico. E aí ele tem uma missão. Qual que é a missão? Reduzir custo, melhorar a margem de Sim, contribuição, né, aumentar a produção. emitida, e tudo isso, beleza. Ele vai olhando para os setores, ele vai. Cara, se ele chega, ele vê que os indicadores dele de manutenção são os piores, né? Ele vê a equipe de operação dele, tá tudo bem, né? Os caras tudo na zona de conforto. Ele olha no líder e fala: pô, o que você tá fazendo aí? Cara, é fato, é Exatamente. fato. Então, se você está assistindo, nos assistindo aqui, tá passando por esse momento difícil, a gente entende, mas, cara, para tudo tem um remédio. Para tudo tem um remédio. Busca informação, busca treinamento e engajar o time, né? Tem que dar um jeito aí, sacudir a poeira, porque senão você pode amanhã não tá mais aí. E é uma consequência. É Consequência, uma exatamente. consequência relacionada à gestão, ou má gestão, ou falta da gestão, né. Sim, Ou ineficiência, enfim, que seja. Mas, de fato, o gestor ele reflete muito para a equipe e a equipe tende a copiar os modelos. Então, se o exatamente. meu gestor está fazendo desse jeito, se o meu gestor está descumprindo um procedimento, se o meu gestor está fazendo uma gambiarra, Burlando, boicotando ali. exato, a equipe vai ter o mesmo conceito, vai ter o mesmo proceder, porque para eles é o normal, é o É o jeito aceitável. certo. É ou não Exatamente. é? É o jeito certo. E outra, né, aceitar resultado medíocre, né. Cara, equipe, ela tem as metas, é claro, gente, é o Vicente Falcone aí, tem que ter a meta, mas tem que ter um método também. Sim, Um método e um método validado, não é um método teórico que, ó, se você fizer isso aqui, você vai conseguir chegar na meta. Tá, mas isso aqui foi validado por quem? Não, a gente já bateu meta mês, tal, 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 tal. Ah, então tá validado. sim. É um Beleza. processo, né, um É um processo, procedimento que faz com que você alcance os resultados. Exatamente, exatamente. Por falar nisso, né, eu acho muito importante as pessoas, tanto as pessoas de manutenção, ter essa formalização de documento POP, ter mapeado os processos, ter fluxograma. Muitas pessoas, muitos gestores acham que isso aí é burocracia, mas não é. E isso, se você tiver uma disciplina e passar isso como treinamento, vai longe o time, não vai? Sim, com certeza. A equipe, além de capacitada, habilitada para a execução das atividades, ela se torna mais consciente, Sim, porque ela entende o porquê, né. Diferente de você falar: "Vai lá e faz isso", a equipe vai entender: "Eu preciso fazer isso, porque a consequência, por exemplo, em segurança será essa, a consequência em produtividade, em produção será essa". Então, acho que muda um pouco também a maneira como eles enxergam processos, eles enxergam a empresa e, de fato, as atividades deles. sim. E resultado, seja bom ou seja ruim, é consequência das suas Consequência, ações, né. consequência. Eu sempre falo, o resultado ele é retrovisor, é o que você fez. Se você fez
né, o mais próximo do correto, vai ter resultado bom, né? Exatamente. E não se frustre se tiver um ruim, né? Porque o ser humano, cara, ele é muito versátil, ele consegue melhorar ao longo do tempo, né? E para isso é necessário, né, que ele tenha a conscientização de que: "Olha, não está bom. Esse indicador Exatamente. não está bom da forma como Não está. aceita, O né? que faremos? É, Vamos criar um plano de ação, as ações serão A, B, C e D, acompanharemos, verificação de eficácia é muito importante para verificar de fato se surtiu o efeito esperado, se não PDCA, vamos sondar". exatamente, exatamente. Bom, estamos chegando ao final do episódio, queria ficar aqui mais um tempo, mas a gente tem os compromissos da vida, então, Sim, no final eu sempre peço para você pode passar os seus contatos, porque tenho certeza absoluta que o pessoal já vai lá te contatar no LinkedIn. Pessoal, e é uma rede bem movimentada, ela, né, publica sempre artigos interessantes aí. Então fique à vontade aí para passar os seus contatos. Pode passar seu LinkedIn, o que você achar importante aí. obrigada, Dário. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, foi muito bacana trocar termos esse bate-papo, falarmos sobre gestão da manutenção, um tema muito importante, de alta relevância, muitas vezes ignorado ou não dado tanta relevância como de fato merece, mas eu quero agradecer a DAP Engenharia pelo convite, foi um prazer estar aqui. Minha rede social é Arlete Tigre, no LinkedIn, meu e-mail é arlete.oliveira@dynamox.net. Vai ser um prazer trocar informações, trocar conhecimento e experiências com vocês. Mais uma vez, muito obrigada, DAP Engenharia. Dário, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom, a produção falou que é para se despedir daqui e a gente tem que ter atenção, senão agradecendo também aí o pessoal, o Murilo e a Mariana que está no nosso apoio aí sempre, né? E o Rômulo que está aqui também da Dynamox, daqui a pouco ele está com a gente aí. Exatamente. Muito obrigada a toda a equipe DAP, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estarmos aqui e que sigamos com essa troca de conhecimento, falando sobre gestão da manutenção, que é um tema tão relevante para a nossa área de atuação. Muito Show de obrigada. bola. Tchau, Valeu, gente. tchau, tchau.